Fim de ano com previsão de prejuízo para o comércio da área central de Ribeirão Preto por conta das obras. Mesma preocupação para os lojistas da Dom Pedro devido à falta de vagas de estacionamento na avenida. Mudanças e interdições e motoristas revoltados. Trechos da Avenida Costábile Romano estão em obras para a implantação de corredor de ônibus e ciclovia. Com a chuva, o trânsito fica ainda mais complicado para os motoristas. A situação piora com o desnível que ficou no asfalto depois da colocação de tubulações de esgoto, o que causou um grande prejuízo para o advogado Lucas Saciloto. Ele perdeu toda a suspensão do carro ao passar pela via e teve um gasto de mais de R$3 mil na oficina. Estava vindo ao fórum, como eu faço de 2 a 3 vezes por semana, aqui é a entrada da cidade judiciária, pela Costábile Romano, quando apenas uma parte da via estava possível o trânsito. Tinha um buraco enorme, um degrau, um verdadeiro degrau na pista. Eu não vi, não tinha nenhum tipo de sinalização e passei com o meu carro ali. No primeiro momento fez um barulho e não percebi nada. Em seguida, verifiquei que o carro estava torto, levei no auto center e vi o tamanho do estrago. Perdi toda a suspensão do carro e tive um prejuízo enorme. E agora estou estudando entrar com uma ação contra a prefeitura. Entretanto, a gente sabe que é uma ação morosa tanto quanto as obras da prefeitura. Então, vamos ver se há essa viabilidade. Na região central, as obras também estão provocando um caos no trânsito. Na Rua Lafayette, onde estão sendo construídas rampas de acesso ao longo da via, assim como na Florencio de Abreu, muito congestionamento e motoristas cansados de esperar. Tá muito ruim, estou parado aqui, estou precisando pegar minha neta lá e estou parado aqui, esperando. Eu estou tentando chegar numa consulta médica, acho que já faz uns 40 minutos que eu estou presa. Está muito interditado, né? E não tem rota, né, de desvio. Acho que não foi muito bem planejado. A gente vai para um lado é obra, para o outro obra, então fica muito difícil. Deveria fazer aos poucos, né, para estar liberando mais passagem para os carros, né, porque fica difícil de dirigir assim. Confusão também para quem é usuário de ônibus. 23 linhas foram alteradas por conta dos bloqueios na Rua Barão do Amazonas. Além disso, preocupação geral para os comerciantes com a aproximação do fim de ano, o melhor período de vendas. Com tantas interdições, o cliente evita o centro e deixa de comprar nas lojas. A gente tem essa preocupação da interdição continuar até, principalmente em novembro e dezembro, onde a gente espera atender um número maior de clientes. Poderia ser feito, se possível, de forma parcial, né? Principalmente ali a parte de asfáltica, fazer um lado, depois fazer o outro, permitindo a passagem, mesmo que seja uma passagem reduzida de veículos, né? Acho que seria mais interessante do que interditar completamente o acesso ao centro aqui. Logicamente, a gente entende do comércio, da prestação de serviço, a importância das obras públicas, né, que a gente quer deixar claro, todo comerciante que eu converso, deixa isso bem claro, vê a importância da mobilidade e tudo, só que a gente percebe que existe uma bagunça generalizada na questão das obras. Obra que começa e não acaba na mesma semana e de repente começou uma outra obra, e isso aí vai causando alguns pontos de interrupção da entrada das pessoas no centro. Então nós temos a Visconde de Inhaúma que está interrompida, então você não pega o Campos Elíseos, você tem a Gerando Gonçalves que estava interrompida até pouco tempo, você não pega a Vila Tibério, e aí o centro vai ficando assim meio ilhado, vamos dizer assim. O Álvaro administra um estacionamento da família que existe há 52 anos na Rua Visconde de Inhaúma. Até o ramo dele está perdendo cliente. O local tem capacidade de receber 330 veículos diariamente e já soma uma queda de 30%. Cai todo o comércio. O meu ramo é um ramo de guarda de veículos, né? E isso depende muito da força da economia do comércio está girando, e isso caiu bem nos últimos meses aí. E fora do centro, os comerciantes da Dom Pedro também estão tendo prejuízos por conta da falta de vagas de estacionamento na avenida, que foram retiradas depois da implantação do corredor de ônibus. Segundo eles, houve uma redução de 40% no fluxo de clientes. Já fizeram vários protestos para serem ouvidos, inclusive em frente à prefeitura, mas não tiveram sucesso. A promessa dele foi a flexibilidade de horários, né, nos picos de ônibus, como estava sendo antes.
e ele prometeu que isso ia ser cumprido e no fim agora está esse transtorno todo. Ou seja, ele não está cumprindo o que ele falou. A gente já foi em 2 reuniões para tentar encontrar o prefeito, nenhuma das 2 reuniões ele deu ouvido para a gente. Por isso que a gente veio aqui na porta da prefeitura hoje. Está totalmente diferente a uma Dom Pedro de 1 mês a 2 meses atrás, de quando estava nessa flexibilidade. O cliente ele poderia parar na porta da loja, ele poderia descer, ele poderia entrar. Hoje as pessoas não querem nem parar mais na Dom Pedro, eles não querem porque acham que não vai achar vaga nas travessas, nas ruas transversais, eles não conseguem, eles não querem, na verdade. Quem que quer ficar procurando vaga? É uma morte que vai acontecer, a Dom Pedro vai fechar, a Dom Pedro vai acabar, se não for feito nada de imediato. Eu sei que tem projetos para frente, mas se não fizer nada de imediato, a Dom Pedro morre os entornos da Dom Pedro também, desemprego, vai ser desemprego de monte, porque quando um comércio fecha, vários funcionários perdem o emprego. Então, a situação da Dom Pedro é crítica. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. Sobre a reclamação dos comerciantes da Dom Pedro, a RP Mob, que administra o trânsito, informou que estão sendo disponibilizadas aproximadamente 400 vagas de estacionamento rotativo nas ruas do entorno da avenida, que contarão com um sistema de área azul digital. Disse ainda que essa medida vai facilitar a mobilidade para os usuários do transporte coletivo e para o trânsito em geral. Reiterou que faz o possível para que as obras interfiram o menos possível aí no cotidiano. Para falar mais sobre esse assunto, recebemos no nosso núcleo de jornalismo Anderson Manzoli. Manzoli, que é engenheiro civil. De tudo que a gente viu aí na reportagem, do que nós mostramos, o que precisa ser feito no trânsito de Ribeirão para causar menos transtorno possível aos motoristas na sua análise? Manzoli, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde a todos, boa tarde, André. Na verdade, toda obra, não só as obras públicas, precisam de um cronograma físico e financeiro e esse cronograma precisa ser seguido. E na hora de você montar esse cronograma, você precisa verificar muito bem qual é o impacto que essa obra vai trazer na vizinhança. Veja bem, quando você prioriza apenas quando você vai fazer um edital, o custo, isso é, o que vai dar o máximo de lucro para o empreiteiro e não aquele que vai causar a melhor condição de trânsito para as pessoas, a gente corre esse risco. Então veja, a engenharia consegue sim, é possível você fazer um planejamento onde você consegue, por exemplo, fazer em horários alternativos, não fazer em horários de pico, você consegue fazer um cronograma onde você coloca várias equipes trabalhando ao mesmo tempo de forma continuada, por exemplo, durante a noite, durante os finais de semana, para que você consiga causar o mínimo de impacto de vizinhança. Então, uma das soluções, sim, é você fazer essas obras de forma esparsas, outra é você vir com uma equipe grande e já executar essa obra num tempo curto para você já liberar esses espaços para voltarem a ser ocupados pelas pessoas. Bem, sobre as obras ali na área central, revoltando muito quem frequenta a área central, os próprios comerciantes, ruas, várias delas interditadas, isso poderia ser feito por etapas, né, para trazer o mínimo de transtorno possível. Poderia, tem duas formas de você encarar e você pode fazer ela em etapas, onde você faz pequenos trechos e deixa o trânsito fluir, ou você vir com equipes maiores. Então veja, quando você falar isso fica mais caro mais ou menos, porque quando você vê o prejuízo social, o prejuízo de todas as pessoas que utilizam esses espaços, nós estamos falando de um prejuízo maior. Então, às vezes, você contratar equipes que colocam mais pessoas, mais funcionários, mais maquinário, e você entra para terminar, isso é, você faz um cronograma, inicia e termina ele dentro desse cronograma, você causa um impacto menor. Então, veja, o que faltou foi um bom planejamento, fazer um bom estudo desse impacto na vizinhança, esse estudo de impacto do que causaria uma obra tão demorada. Os comerciantes reclamam que o cronograma não está sendo respeitado e que não tem organização. E isso era o mínimo, né, que deveria acontecer numa obra quando se fala em obra de mobilidade urbana. Exatamente, não só o cronograma físico, né, mas o financeiro também. Então,
cabe aos órgãos públicos essa fiscalização assídua em cima de tudo que está acontecendo. Então, veja, se começou a executar a obra em um local, ela deve ter início, meio e fim, não só dentro do cronograma, mas esse cronograma tem que ser feito já pensado em causar o mínimo de impacto. Então, sim, está faltando um pouco mais de rigor na fiscalização dessas obras, está faltando um pouco mais de planejamento, onde se leve em conta o impacto que está causando nos usuários, que somos todos nós que passamos por essas regiões. Quanto à Avenida Dom Pedro, os comerciantes pedem a volta de vagas de estacionamento fora do horário de pico para atender aos clientes como era antes. É uma reivindicação que dá para atender na sua análise, se sentar e conversar, Mazzoli? Com certeza, veja, a gente não pode dizer antes de ter os dados de que dá ou não dá, mas sim é possível sentar e se fazer algum tipo de teste. Então você, em negociação com os comerciantes da região, você vê alguns horários e libera por um período. E você vê qual que é o impacto que vai dar no headway, no deslocamento dos veículos de transporte público daquela região. Então, se isso não causar um impacto significativo, isso é, um atraso que justifique você continuar nesses horários proibindo, de repente seria possível nesses horários que se fizer os testes flexibilizar. Então, não custa sentar, conversar e fazer experiências, por que não? De repente, o impacto que está se imaginando não é tão grande e aí você consegue agradar também a todos. Anderson Mazzoli, engenheiro civil, agradeço mais uma vez sempre a sua gentileza aqui com o Jornal da Clube. Ótimo fim de semana. Obrigado.